As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Tenha atenção, a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas vai estar fechada durante este fim de semana, reabrindo, ao que tudo indica, pelas 9 da manhã desta segunda-feira, dia 10 de junho. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, com recurso às redes sociais, confirmou alterações do funcionamento daquela valência, mas não confirma esse fecho, pura e simplesmente porque o Ministério da Saúde não quer que sejam divulgados esses dados. Ou seja, nesta fase, quem necessita, neste particular crianças e jovens, devem ligar o SNS 24 808 24 24 24 e aí sim ficarão a saber quais as opções em aberto em caso de necessidade, uma medida que está a merecer duras críticas das comissões de utentes e dos próprios hospitais, que consideram que os utentes têm o direito de ser informados sobre quais os hospitais que estão a funcionar sem limitações. Uma mulher de 43 anos foi detida pela Polícia Judiciária suspeita da autoria de 2 crimes de incêndio florestal ocorridos no recente 2 de junho, em Pedrógão Grande, distrito de Leiria. Agora arguida, presumivelmente com uso de chama direta, ateou os fogos na floresta em zona com vasta mancha florestal, povoada com eucaliptos, carvalhos, sobreiros e mato, confinante com uma zona urbana. O incêndio acabou por não assumir proporções mais gravosas devido à intervenção dos meios de combate dos bombeiros de Pedrógão Grande e da Sertã, auxiliados por 3 meios aéreos. A atuação da mulher, atualmente no quadro de reserva de um corpo de bombeiros voluntários, colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, assim como habitações e ainda a mancha florestal com centenas de hectares. Rádio Hertz, a primeira a informar. Uma pessoa ficou em estado considerado como grave após ter sido atropelada por um automóvel em Vila Nova da Barquinha, nas imediações do Intermarché. O alerta foi dado pelas 10 da manhã desta sexta-feira e obrigou à mobilização dos bombeiros barquinhenses e ainda do entroncamento, assim como da viatura médica de emergência e reanimação, num total de 13 operacionais e 5 veículos de apoio. A vítima, depois de assistida e estabilizada no local, foi transportada para o Hospital de Abrantes. Rádio Hertz, informação. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, anunciou que irá mudar a forma de conduzir as reuniões entre o Executivo, justificando a alteração de postura com a postura da bancada do PSD, reforçando que estão em causa insultos, assuntos manipulados e que distorcem a realidade. Hugo Cristóvão foi mais duro nas palavras e disse mesmo que não está disponível para fazer circo, lamentando o que catalogou como degradação da imagem da instituição. Não está escrito em lado nenhum que eu tenho que vos dar respostas aqui. Aliás, a generalidade dos presidentes de Câmara não o faz, como aliás no passado aqui também não faziam. Tenho muitos anos de oposição e sei como é que as coisas, aliás assisti a muitas reuniões de Câmara e também participei em algumas, portanto sei como é que as coisas aconteciam. Estes diálogos que têm acontecido aqui na reunião de Câmara e que não são esclarecedores para ninguém, e depois a postura que os senhores, aquilo que tem sido a postura da bancada do PSD, nas reuniões de Câmara e na sequência delas, com, por exemplo, a quantidade de insultos que é já normal, não há praticamente reunião de Câmara onde não haja insultos. E depois na sequência delas, nos comunicados, que saem, nas notícias, nos vídeos, naquelas coisas que são ditas sobre assuntos que na maioria das vezes, completamente manipulados e a distorcer totalmente a realidade. Portanto, obviamente, nos terá que fazer... Ouçam, eu não tenho praticamente semana em que não haja um cidadão, um funcionário, um jornalista que pergunte: mas as reuniões de Câmara é isto? Depois as pessoas também comparam, até com outros. Se querem que seja mais claro, eu não estou disponível para fazer circo. Porque há circo de boa qualidade, sim, mas não é o que se tem passado aqui nas reuniões de Câmara e, portanto, a minha parte vai deixar de acontecer. É aquilo que eu disse. Os senhores fazem as declarações que entendem, se têm questões, colocam requerimentos nos termos regimentais e assim será. E depois os serviços respondem como é suposto. Isto, pelo menos, enquanto a postura não se alterar, porque, como disse, não serei eu a continuar a contribuir para esta degradação da imagem, não só da instituição, mas também da política, que aqui tem acontecido. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, aqui a avisar a oposição que a forma de condução das reuniões vai mudar, sublinhando que não está disponível para fazer circo. Carla Vieira estreou-se como vereadora na Câmara de Tomar, eleita pelo PSD, assumiu então funções na recente reunião do Executivo perante as ausências justificadas de Tiago Carrão e Luís Francisco e, precisamente nessa estreia, registro para uma observação em torno das passadeiras da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, que considerou não estarem visíveis, apelando por isso à intervenção dos serviços municipais, até porque, reforçou, está em causa a segurança de peões e automobilistas.
Desafio-los a passar pela avenida e verificarem se conseguem ver alguma das passadeiras que a avenida tem. Portanto, eu ontem fiz o exercício para me preparar para hoje estar aqui e voltei a passar, não fosse durante esta semana ter havido alguma iniciativa e, de facto, há uma lá mesmo no final da avenida que se consegue ver ligeiramente. É certo que temos a sinalética vertical, mas eles complementam-se, portanto a sinalética vertical por si só não funciona, assim como as listas na estrada também não funcionam por si só. Temos aqui em causa a segurança não só dos espiões como dos automobilistas também, portanto eu peço por favor que logo que haja oportunidade que verifiquem esta situação, e eu acredito que à imagem do que se passa nesta avenida que haverão outras por toda a cidade. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, disse que este desaparecimento das passadeiras não se deve à falta de pintura, mas sim de lavagem, reforçando que esta é uma prova evidente de poluição. O autarca assegura que a tinta das passadeiras fica debaixo de uma camada de partículas que saem dos escapes, camada essa que os próprios mecanismos de limpeza da autarquia têm dificuldade em retirar. Isso é uma prova evidente sobre a questão da poluição, porque efetivamente o facto com que a pintura vai deixando de se ver, ela está lá. Ela vai ficando sobre uma camada de poluição de vários tipos. A principal tem a ver com as partículas que saem dos escapes dos carros. Mas depois há também as questões de alguma folha das árvores, digamos, com a degradação e depois com as temperaturas do alcatrão, ou já não é alcatrão, enfim, do pavimento, que também a faz, digamos, agarrar-se a esse pavimento. E, portanto, isto acontece em muito local. Eu posso-vos dizer que ainda esta semana estive precisamente com os nossos serviços aqui, estivemos a discutir isso, porque, efetivamente, há vários locais assim, não é? Na cidade e fora dela, e a verdade é que nós não conseguimos a todo o momento estar, digamos, a lavar as ruas, porque isto não é uma questão de pintura, na maior parte dos casos, como digo, a pintura está lá. Aliás, se repararem, ela normalmente tem aí quase 1 centímetro de altura de tinta, portanto, quer nas passadeiras, quer na restante sinalização horizontal, e tinta própria, portanto, não desaparece assim de qualquer maneira. Ela vai ficando tapada com esses vestígios. E depois não é uma simples lavagem que consegue retirar essa... Mesmo as nossas varredoras mecânicas automatizadas têm dificuldade em remover portanto, esse lixo que vai criando essa camada. E, portanto, estamos de facto a tentar encontrar soluções para que com mais periodicidade se consiga lavar as vias, para que não só para que estejam limpas, mas para que a sinalização de facto seja melhor, mas não há uma solução fácil. Passadeiras na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira não estão visíveis, assim alerta Carla Vieira, que se estreou como vereadora do PSD na Câmara de Tomar. Hugo Cristóvão refere que está em causa um problema de poluição. Rádio Hertz, a primeira a informar. Lourdes Ferromão, vereadora do Partido Social Democrata, voltou a aproveitar uma reunião da Câmara de Tomar para chamar a atenção para o estado das estradas nas localidades de Valdonas e São Pedro, numa avaliação que considerou como lamentável. Estão em causa, recorde-se, as obras de saneamento que ali decorrem e que têm provocado enormes transtornos aos automobilistas e residentes, confrontados com a degradação da pavimentação e com constantes abatimentos que colocam em causa a segurança rodoviária. Lourdes Ferromão pediu então explicações. Já tínhamos questionado se estas obras foram recepcionadas, porque não nos foi informado do mesmo. Realçar que os residentes foram notificados para proceder às ligações em baixa, e muitos já estão a proceder a essas ligações, mas continuamos sem saber se as obras foram ou não recepcionadas. E também destacar aqui a má condição e lamentável condição das vias que, em termos de pavimentação, se continuam a verificar, nomeadamente no subsistema de Valdonas e São Pedro, que é o que mais, onde se verifica mais essas deficiências e esse estado lastimável de vias. Também, e nesta sequência, e porque a Câmara aprovou acordos para a TEG Ambiente no valor de 1.200.000 euros
para a pavimentação total das vias de Valdonas e do Machial, já em janeiro de 2023. Também já questionámos e requeremos como é que estão a ser a monitorização destes acordos. Na resposta, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que estão em causa obras da Tejo Ambiente, ainda que o município faça questão de acompanhar os trabalhos. Ficaram ainda algumas explicações mais técnicas. São obras da Tejo Ambiente, claro que o município acompanha e articula, mas são obras da Tejo Ambiente. Em todo caso, e por uma questão até pedagógica para quem nos possa estar a ouvir, eu tenho que dizer isto. Quando se diz, abre-se um buraco e tapa-se com tuvenã, claro, é esse que é o procedimento normal técnico. Se há um abatimento, ouçam, eu não sou técnico, mas é o que os técnicos me dizem e tem lógica, efetivamente. Se há um abatimento, deve haver um período de acomodação precisamente das terras antes de se alcatroar, para se garantir que quando se faz quando se repõe, digamos, a pavimentação, pode não ficar bonito, mas é o que minimamente garante que depois a reparação fica bem feita. Portanto, é suposto que, portanto, o solo volta a compactar, ou de facto fique compactado, para depois então se pavimentar. Eu dou-vos um exemplo. Estado degradado de estradas em Valdonas e São Pedro voltaram a ser tema em análise na reunião da Câmara de Tomar. Lourdes Ferromão considerou a situação como lamentável. Rádio Hertz. Informação. A Câmara de Tomar está disponível para ajudar, mas não está interessada em assumir a gestão da barragem do Carril. A garantia foi deixada por Hugo Cristóvão, presidente do município nabantino, depois de questionado pela vereadora Lourdes Ferromão, do PSD, sobre um ponto de situação relativamente à mencionada estrutura, desde logo sobre as obras que ali decorrem para arranjar uma ruptura, cenário que impede o fornecimento de água desde há largos meses. Hugo Cristóvão assegurou que essas intervenções estão em curso e, ao mesmo tempo, deixou claro que os agricultores que se servem da barragem devem chegar-se à frente e entender-se sobre a forma como a gestão daquele recurso hídrico deve ser feita. Sobre, digamos, as obras e as reparações, elas têm decorrido. Quanto à gestão, isso é que é uma questão mais complexa. Como eu já referi, o município está disponível para ajudar, mas não para assumir a gestão daquele equipamento. Acho que seria altamente lesivo para os interesses e para o erário público que o município fosse gerir um equipamento que, na verdade, diz respeito como aliás acontece na generalidade do país, em situações em que existem equipamentos destes, quem faz essa gestão são os próprios interessados. E, portanto, os próprios interessados têm que, de uma vez por todas, eu sei que isto anda há 20 anos, ou 20 e poucos, a decorrer, mas por muito que custe ouvir, a verdade é que há 20 e alguns anos que há um conjunto de pessoas que vão usufruindo daquele equipamento sem nenhuma responsabilidade sobre o mesmo. Ora, não é isso que acontece nos outros locais onde existem equipamentos deste género. Enfim, o Estado Central tem mantido digamos, a gestão, porque este impasse tem-se mantido, mas não pode, na nossa opinião, não pode o município vir assumir essa gestão quando tem tantas outras matérias da sua competência e, como sabemos, o orçamento não chega para tudo e, portanto, há que ter prioridade. Se querem, de facto, manter a questão da barragem do Carril em funcionamento, na nossa opinião, os interessados, ou seja, os agricultores, têm que ser os primeiros a associar-se, a entender-se, a organizar-se para tomarem conta de um equipamento que lhes diz respeito a eles mesmos. Barragem do Carril, Câmara de Tomar não está disponível para assumir a gestão daquela estrutura e desafia os agricultores que se servem da barragem para se chegar à frente. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um comunicado onde alerta para o agravamento das condições atmosféricas, centrando as maiores preocupações na chuva intensa, nas trovoadas secas e ainda na eventual queda de granizo, cenário previsto para as próximas horas. Perante este quadro, tenha em consideração um conjunto de fatores que podem resultar deste quadro meteorológico, desde logo a ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, cheias
secas, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras, instabilidade de vertentes, conduzindo a movimentos de massa, deslizamentos, derrocadas e outros, motivados pela infiltração da água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais ou por artificialização do solo, piso rodoviário escorregadio devido à possível formação de lençóis de água, possibilidade de queda de ramos ou árvores, bem como de afetação de infraestruturas associadas às redes de comunicações e energia, ainda danos em estruturas montadas ou suspensas, entre outras ocorrências. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Guarda Nacional Republicana recorreu às redes sociais para deixar um conjunto de conselhos tendo em consideração o mau tempo previsto para as próximas horas. Nesse sentido, enquanto automobilista, deve aumentar a distância de segurança entre veículos e moderar a velocidade. Circule com as luzes apropriadas ligadas e verifique se os pneus estão em bom estado de conservação e pressão. Certifique-se que o sistema de iluminação e sinalização estão em boas condições de funcionamento. Assegure-se do bom funcionamento do sistema de travagem, do limpa-para-brisas e do estado de conservação das escovas. Fixe estruturas amovíveis por forma a prevenir a queda das mesmas. Rádio Hertz, informação. Avançamos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça. A Assembleia Municipal de Tomar acaba de ser convocada para realizar a 21 de junho a sua terceira sessão ordinária de 2024. Dada a extensão e a importância dos assuntos a tratar nesta sessão da Assembleia Municipal, é previsível que esta se prolongue para uma segunda reunião a realizar no dia 28 de junho. Os pontos a serem tratados destaque para a discussão e votação da proposta da Carta Social Municipal, as propostas de revogação do Plano Pormenor das Avessadas e do Plano Pormenor dos Pregões, a discussão do relatório da auditoria às contas da TEG Ambiente, referendo aos anos 2020, 2021 e 2022, aprovada há já vários anos por unanimidade pela Assembleia Municipal de Tomar e que finalmente foi entregue a este órgão autárquico. Para além destes pontos, há ainda mais dois que gostaria de abordar nesta reflexão. Os acordos de regularização de dívidas do município de Tomar a Águas do Vale do Tejo e à empresa portuguesa de Águas Livres. Começar por dizer que está em causa uma dívida global que neste momento atinge um valor superior a 2 milhões de euros e que, aceitando os acordos de pagamentos agora propostos, custará ao município de Tomar mais de 4,7 milhões de euros. Naturalmente que se deve exigir e se espera uma clara e detalhada explicação do Executivo da Câmara Municipal sobre as razões que levaram em cada momento às opções assumidas e que estão na origem deste problema. Estamos a falar em quase 5 milhões de euros e este dinheiro é dinheiro público. Foquemos então agora alguns aspectos que nos parecem úteis considerar nesta reflexão. Uma primeira constatação é que a dívida à EPAL resulta de faturação emitida entre 30 de setembro de 2019 e 31 de dezembro de 2019 e que decorre exclusivamente da aquisição de água. Curioso não haver qualquer dívida fora deste período temporal à EPAL. Apetece até perguntar se não haverá nenhum reflexo da decisão tomada que esteja relacionada com a entrada em funcionamento da empresa TEG Ambiente no dia 1 de janeiro de 2020. Por que decidi deixar de pagar em setembro os últimos 4 meses de atividade dos Tomás, quando sempre se tinha pago toda a faturação? O Executivo da Câmara deve esclarecer a dívida acumulada com juros na ordem dos 200 mil euros. Quanto à dívida a Águas do Vale do Tejo, a coisa é diferente e ainda mais complicada. Dizer desde logo que a faturação de Águas do Vale do Tejo diz respeito a fornecimento de água, mas também ao saneamento de águas residuais, e que o Executivo tomou idêntica opção à que tinha assumido relativamente à faturação da EPAL, deixando também de fazer pagamentos a esta empresa em setembro de 2019. E a faturação não paga nesse período, ascende a cerca de 600 mil euros. A restante dívida a Águas de Vale do Tejo tem início em dezembro de 2006 e estende-se até finais de 2013. Nos anos 2014 a setembro de 2019, o montante da faturação não paga é reduzido. Mas pergunta-se, estas faltas de pagamento não estariam relacionados
com um contencioso com a empresa fornecedora destes serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais? Não envolveria a tarifa de recursos hídricos de saneamento? E já agora o contrato de concessão de 2001 estaria ou estará a ser cumprido pela empresa concessionária? Como era determinado o volume de águas residuais tratadas e faturadas na ETAR de Santa Cita? Cabe ao Executivo da Câmara Municipal esclarecer todas estas e outras questões antes de qualquer votação do acordo de regularização de dívida. Bruno Graça aqui com a sua nota do dia. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.